Hoje, então, nós vamos falar sobre o maior mandamento. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra produzida por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Foi publicado em Paris em 15 de abril de 1864 e é uma obra básica do Espiritismo. Nele são abordados os evangelhos canônicos sob a ótica da doutrina espírita, tratando com especial atenção a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões como a prece e a caridade. E no capítulo 11, Allan Kardec traz a lei de amor, o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus nos ensina a lei de amor, assim como nos ensinou todas as coisas, através de parábolas, histórias que ele contava, exemplificando os ensinamentos e envolvendo os ouvintes, a fim de reter o significado do que ele queria ensinar. A lei de amor é fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco, ou seja, tratar a todos como gostaríamos de ser tratados. Se em todos os momentos de dúvidas nas nossas ações cotidianas, nós parássemos para avaliar a situação e pensássemos: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ser tratado? Se fizéssemos essa reflexão, com certeza nossas chances de fazer o bem seriam muito maiores. A lei de amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui temos uma importante reflexão. Primeiro é amar a Deus. Amar a Deus significa amar a criação dele. A terra, o universo, a natureza, os animais e o homem. Amar a Deus significa ter fé, a certeza de que Ele existe. Não como um pai que pune, mas como uma inteligência superior que criou tudo o que nós conhecemos e nos dá essa oportunidade da vida. Amar ao próximo como a si mesmo significa que nós devemos nos amar primeiro, nos aceitar como somos, com nossos erros, nossos defeitos, acertos e qualidades. Quando nos amamos, nos aceitamos e entendemos nossas qualidades, ficamos ainda melhores. Quando descobrimos nossos pontos a melhorar e fazemos o esforço no bem, evoluímos. Então, se nós nos amamos como somos, podemos pensar no próximo. Nessa ordem: Deus, eu e meu irmão, meu próximo. Podemos fazer uma alusão aos protocolos de voo nos aviões, que diz que em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre nós. E qual é a orientação? Coloque primeiro em você, depois ajude o próximo. Por que isso? Porque se estivermos sem oxigênio, não vamos conseguir ajudar ninguém, não é mesmo? E nesse caso, se nós não nos amarmos primeiro,
não estaremos aptos a auxiliar quem estiver ao nosso lado. Não estaremos aptos a amar o próximo. E quem é o próximo? O próximo são todas as pessoas. É quem está ao nosso lado agora. É o irmão necessitado, que está na rua, que pede um auxílio. São nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas, enfim. Todas as pessoas são o nosso próximo. Então, qual é o maior mandamento segundo Jesus? Está exemplificado na passagem do São Mateus, no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, deste capítulo, que conta que os fariseus, um deles, doutor da lei de Moisés, perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e profetas estão contidas nesses dois mandamentos. Nessa passagem, nós percebemos também dois entendimentos bem importantes. O primeiro se refere ao próximo, nosso irmão. Precisamos entender a nossa igualdade como irmãos aqui na Terra. Somos todos iguais. Precisamos refletir sobre o amor aos nossos irmãos. Entender que somos todos iguais diante de Deus. Não existem, então, riquezas ou desigualdade social entre irmãos em Cristo. Se entendermos isso, realmente entenderemos o que é amar ao próximo. O segundo entendimento que podemos tirar dessa passagem do Evangelho é a que cita que toda a lei e profetas estão contidas nesses dois mandamentos. Significa que, se os mandamentos todos fossem esquecidos ou perdidos por algum motivo, a lei de amor supriria a todas as leis. Pois, se amamos, respeitamos, honramos nosso pai e nossa mãe, se amamos, nós não cobiçamos as coisas alheias, não traímos, não matamos, enfim. E é esse o ensinamento do nosso Mestre Jesus, o amor. O amor sublime e fraternal que o próprio Jesus exemplificou. Ele humildemente mostrou que sentia por todas as pessoas que ele pôde tocar com seus ensinamentos. Mas como praticar o amor? No item 9 do Evangelho, diz que o amor é a essência divina e que possuímos, todos nós, no fundo dos nossos corações, a chama desse fogo sagrado. Está dentro dos nossos corações, está guardada na profundidade do nosso ser. E se possuímos esse fogo sagrado, esse amor dentro de nós, podemos praticar. A caridade é a maior forma de praticar o amor. O trabalho no bem, pensar no próximo. Não precisamos ser ricos ou abastados de dinheiro, como muitas vezes a gente pensa, né? Para exercer a caridade com nossos irmãos. Muitas vezes nós pensamos dessa forma e estamos equivocados. É só querer ajudar. Ter uma vontade genuína, que as oportunidades de fazermos o bem ao próximo surgirão. E será possível praticar a caridade com o que temos. Nós só precisamos estar dispostos a nos doar. Doar o nosso trabalho, doar um pouquinho do nosso tempo,
doar um pouquinho da nossa atenção aos nossos irmãos menos desfavorecidos, é praticar o amor. Caridade também é aceitar nossos irmãos como eles são, seus defeitos e qualidades. Porque nenhum de nós atingiu a perfeição ainda. Estamos todos trabalhando em nossas imperfeições morais. E os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não faça aos outros o que não queres que façam a ti, mas faça ao contrário, todo o bem que está em teu poder fazer, sem esperar nada em troca. Não se preocupe se o próximo vai agradecer, vai reconhecer. Faça o bem de qualquer forma. Devemos amar para sermos amados, entender para sermos entendidos, perdoar para sermos perdoados, como diz na oração do São Francisco de Assis. É dessa reciprocidade, respeito e amor fraterno que estamos tão necessitados nos dias atuais. E o que significa amar? É ser leal, honesto, justo, bom. É ter uma palavra de afeto, de esperança e de consolo para os nossos irmãos que nos procuram aflitos. É tentar compreender o nosso irmão. É ser manso de coração e tentar evitar conflitos. O coração mais duro e frio pode ser aquecido com amor e com exemplo de melhorias morais. Para isso, precisamos combater o egoísmo, esta chaga da humanidade que nos cega e nos faz esquecer de amar. Esse obstáculo à caridade precisa ser combatido com nossa coragem, pois começa em nós. Somos egoístas e orgulhosos. Esses dois sentimentos nos impedem de ver o próximo como nosso irmão, pois deixamos de ver os nossos defeitos e apontamos somente os defeitos dos nossos irmãos. Amar a Deus, a mim mesmo e ao próximo é uma prática que combate o orgulho e o egoísmo. Se nós nos amarmos mutuamente, a caridade será melhor praticada. Comece por você. Ame a si mesmo, ame a Deus e sua inteira criação divina. Deixe para Deus o julgamento. A caridade é a melhor maneira de se praticar o amor. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. E é fácil amar ao próximo quando este é um familiar, um amigo querido, com o qual nós não temos dificuldades e atritos. É fácil amar filhos, irmãos, pais. Nosso desafio é amar o desafeto. Aquele irmão de que nós não gostamos, que não toleramos. Aquele irmão de divergências que pensa diferente de nós. Aquele irmão que errou ao praticar um crime que abominamos. Nosso esforço de amor deve ser com o que nos tira da nossa zona de conforto. E não devemos julgar os criminosos. Devemos fazer um esforço para entender que os nossos irmãos ainda não aprenderam o que precisava nessa oportunidade. Não devemos julgar, pois nós não sabemos se em outra oportunidade de encarnação não fomos nós a errarmos. Talvez nós tenhamos evoluído um passinho na caminhada
enquanto esse irmão ainda não. Ao compreender essas questões, também entendemos o nosso papel na humanidade. Caridade é isso, compreender verdadeiramente que estamos todos aqui juntos para que possamos avançar na nossa trajetória evolutiva. E isso só é possível com amor, caridade, humildade, enfim, com bons sentimentos cultivados. Quando a reencarnação e as oportunidades que Deus nos dá ficam claras, cristalinas no nosso entendimento, conseguimos amar ao próximo. A vida é esse conjunto de experiências em sociedade e que nos ajuda muito a evoluir. Nos traz clareza e a compreensão das diferentes pessoas com as quais precisamos conviver para aprender a evoluir e para aprendermos a amar. E falando em vida em sociedade, no item 5 do Evangelho, fala de dar a César o que é de César. É uma reflexão sobre o equilíbrio que devemos exercer nessa nossa trajetória terrestre. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Eu vou explicar. Dar a César o que é de César fala sobre pagar tributos, impostos, obrigações terrenas que nós temos, desde a época de Jesus, ou muito antes, até os dias atuais. Significa que temos sim deveres terrenos com a sociedade. Todos nós precisamos para contribuir para que a nossa vida em sociedade funcione. E para isso existem tributos, direitos e deveres. A nossa trajetória terrena precisa de coisas materiais suficientes para que nós possamos cumprir com as nossas pequenas missões aqui na Terra. Então, é muito importante que tenhamos responsabilidades com nossos deveres estabelecidos pelas leis dos homens. A Deus precisamos dar o nosso melhor, nossos melhores sentimentos, nossa verdadeira vontade de amar, de praticar o bem, de sermos caridosos para com todos, de sermos honestos, respeitosos e seguirmos no caminho reto. Tudo está conectado. Vivemos na matéria para evoluirmos moralmente e agregar esses bons sentimentos aos nossos espíritos. E ao entregarmos o nosso melhor a Deus, entregamos o nosso melhor a nós mesmos e nossos irmãos, ao nosso trabalho, à sociedade. É a reação em cadeia da caridade. Tudo está conectado e estaremos certamente buscando cumprir o maior mandamento de Jesus. O amor resume a doutrina inteira de Jesus e esse sentimento é elevado e divino. O homem, em seu início evolutivo, ele é puramente instintivo. Ao avançar, possui sensações e, quando é instruído e depurado, tem sentimentos. Ou seja, evoluímos intelectualmente, em seguida, moralmente. Nós ainda estamos aprendendo a amar. Nós, em nossa evolução, não conseguimos amar em plenitude a todos os nossos irmãos. Mas o Espiritismo vem nos trazer a luz do amor, dos ensinamentos de Jesus e, principalmente, vem nos esclarecer sobre a reencarnação, esse triunfo sobre a morte. Esclarece que a vida segue após o corpo de carne, que nossos aprendizados morais se acumulam através das existências, que as inúmeras existências nos são permitidas para o nosso aprendizado e evolução. Assim, existência após existência, sai o homem do instinto a evoluir, a ter sentimentos, a sentir amor. O espírito precisa ser cultivado, assim como o campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual.
do nosso esforço, do aprendizado, da reforma íntima e da prática da caridade. Amar ao próximo como a si mesmo, disse Jesus, e não só nossos familiares, mas a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é o que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Para tanto, devemos praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, que são todas virtudes filhas do amor. Amais muito a fim de serdes amados. Essa é a direção, é o caminho. O movimento espírita trouxe à luz as ideias de justiça e renovação proposta pelo nosso Mestre Jesus há mais de 2000 anos atrás. Essas ideias que ainda não compreendemos em sua plenitude, pois ainda não sabemos amar como Jesus nos ensinou, porque ainda somos orgulhosos e egoístas. Precisamos combater o egoísmo, essa chaga da humanidade. E como fazemos isso? Combatemos o egoísmo cultivando bons pensamentos, bons sentimentos e amando. Está tudo ligado. O egoísmo é a negação da caridade, e sem a caridade não há salvação. Mas também precisamos ter fé. Caridade sem fé não basta para tornar o homem feliz. E a felicidade não está nos bens materiais, e sim na prática do bem. Mas o que é fé? Nós realmente acreditamos de todo o nosso coração que Deus faz o melhor para todos nós? Fé é isso, é acreditar que está tudo no lugar certo. Fé é crer que o caminho está sendo dirigido por Deus. Fé é quando a gente tem certeza que mesmo que as coisas não aconteçam como a gente quer, acontecem para o nosso melhor. Fé é acreditar de verdade que Deus dirige a nossa existência. E para finalizar, queridos irmãos, eu quero convidar a todos para me acompanhar na oração de Francisco de Assis, que vai ter musiquinha hoje. Ai, vamos cantar então. Quem quiser pode cantar. Eu sou péssima, mas eu vou ficar aqui em nome do amor. Fazei juramento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, erro que eu leve a verdade, desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, morrendo que se vive para a vida eterna. Perdoem o desritmo.
Obrigada, irmãos. Boa noite.